Gostaria de agradecer também a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, nesta noite, de estarmos aqui reunidos para adorar ao nosso Deus, para cultuar ao nosso Deus em comunidade, aqui no culto público. E gostaria de agradecer a Deus também pelo Espírito Santo e também pedir a Deus que esteja nos ajudando também a cultuarmos ao nosso Deus, não somente aqui no culto público, mas também com a nossa vida pública. Então, nós precisamos agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele nos concede e aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede de cultuarmos ao nosso Deus e também de nos reunirmos como igreja para também desfrutar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos através do culto, através da leitura, das orações e também de ouvir a palavra de Deus e também das nossas conversas logo após o culto. E nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de meditar um pouco no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Portanto, eu peço a você que, por favor, abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 16. Nós vamos ver um pouco aqui da história da conversão de Lídia. Atos 16, a partir do versículo 11, vai nos falar da conversão de uma mulher chamada Lídia. E nos diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia Romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Até aqui, meus irmãos, vamos nesse momento orar mais uma vez, pedindo a ajuda do Espírito Santo para ministrarmos a palavra de Deus e também para entendermos a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, neste momento nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor neste momento que nos ajude a entender a Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações, que abra o nosso entendimento e que aplique a Tua palavra em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um relato da conversão de uma mulher chamada Lídia. E, de fato, a conversão é um tema muito
importante para as nossas vidas, porque a conversão marca o início de uma vida cristã. Então, a conversão quando falamos em conversão, nós estamos falando em se converter ao cristianismo. Ou seja, a conversão também é virar completamente as costas para o pecado e voltar em direção a Deus, voltar em direção à salvação, voltar em direção a Cristo Jesus. Então, de fato, o que marca o início da caminhada da vida cristã é a conversão, a verdadeira conversão, a conversão a Cristo, a conversão ao cristianismo. E aqui nesse trecho da palavra de Deus, nesse texto, nós temos aqui este relato da conversão de Lídia, e está registrado aqui no capítulo 16 de Atos, e o texto aqui nos informa que quem prega o evangelho para esta mulher é o apóstolo Paulo. E isso aconteceu quando o apóstolo Paulo ele estava na sua segunda viagem missionária. E essa informação nós temos aí no capítulo 15, versículo 36, que diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, Paulo, ele planejou aqui visitar os irmãos que ele antes já tinha anunciado o evangelho. Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele volta para ver os irmãos, para ver como estão os irmãos e também para fortalecer os irmãos. E no capítulo 16 nós temos também a informação que Paulo, ele chama um jovem chamado Timóteo para acompanhá-lo nessa viagem. Ou seja, ele já estava sendo acompanhado por Silas, né? E agora ele também chama um jovem chamado Timóteo para também poder acompanhá-lo nessa viagem. E nós vemos aqui também a informação aí a partir do versículo 6 do capítulo 16, que nos diz assim: e percorriam a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, meus irmãos, aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele tinha planejado ir para a Ásia para pregar o Evangelho. Mas aqui no versículo 6 ao 10 nós temos a informação que o Espírito de Jesus Cristo não permitiu que Paulo fosse para a Ásia para pregar o Evangelho. E no versículo 7 nós temos a informação também que, chegando perto de Mísia, eles tentaram ir para uma localidade chamada Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo também não lhe permitiu. E nós temos aqui também nesse texto a informação que Paulo, ele teve uma visão. Quando ele chega em Troade, ele tem uma visão onde ele vê um homem, né, que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e nos ajude. Então, no versículo 10,
nós temos também a informação que Paulo entendeu esta visão e ele concluiu que tinha que ir pregar o Evangelho ali na Macedônia. Ou seja, nós vemos aqui o direcionamento do Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, para o apóstolo Paulo e o seu companheiro. Nós vemos aqui o Senhor guiando o apóstolo Paulo para que ele fosse até a cidade de Filipos e ali ele anunciasse o Evangelho. Então aí, a partir do versículo 11, nos diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito de colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangiu a isso. Nós fizemos a leitura até aqui, mas o foco da mensagem de hoje está aí no verso 14 e no verso 15. E aqui nós temos essa informação que Paulo ele prega o Evangelho ali na cidade de Filipos, e nessa cidade não tinha nenhuma sinagoga, então as pessoas ali se reuniam para ler as escrituras hebraicas ao céu aberto. Então Paulo sai no sábado e ele encontra um lugar à beira do rio que parecia ser um lugar de oração. E o texto nos informa aqui também que ele chega nesse lugar e encontra algumas mulheres. Então Paulo ele anuncia o Evangelho a essas mulheres. E no versículo 14 nós temos a informação que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava o que Paulo dizia. Então o Senhor abriu o entendimento dessa mulher para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, o Senhor abriu o entendimento dessa mulher para que ela pudesse entender o Evangelho, para que ela pudesse crer em Cristo Jesus. E aqui no verso 14 nos diz que o nome dela era Lídia e que ela era da cidade de Tiatira e que ela era vendedora de púrpura. Ou seja, esta mulher era uma mulher empreendedora, era uma comerciante, e ela vendia alguns tecidos ali com essa tinta que era um tecido, que era púrpura, era um tecido bastante caro na época. E então nós percebemos que esse negócio dela aqui era um negócio bem sucedido, porque logo mais à frente aí no versículo 15 vai nos informar que ela, depois de crer e ser convertida pelo Senhor, ela chama o apóstolo Paulo e os seus companheiros para a sua casa, indicando assim que ela possuía uma casa espaçosa, onde podia acolher essas pessoas. Mas aqui nós percebemos também que foi o Senhor quem capacitou esta mulher para que ela entendesse a mensagem do Evangelho. Foi o próprio Senhor que abriu o seu entendimento para que ela entendesse essa mensagem. Aqui no verso 14 nós temos também a informação que
era uma mulher temente a Deus. E essa expressão temente a Deus é um termo técnico que era utilizado na época para caracterizar aquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel, aquelas pessoas que não eram judias, que não faziam parte do povo judeu, mas que aderiam à religião judaica, e então elas abandonavam uma vida de idolatria, abandonavam também as religiões vazias daquela época, e elas se identificavam com a religião judaica. E nós vemos aqui que, mesmo ela sendo uma mulher temente a Deus, ou seja, ela se reunia aqui nesse lugar de oração para recitar a Bíblia hebraica, para ler alguns trechos da Bíblia hebraica, nós vemos que ela era uma mulher que tinha zelo pela palavra de Deus, mas era um zelo ainda sem entendimento. E aqui nós vemos que o Senhor abriu o seu entendimento para entender o que Paulo pregava, para entender a mensagem do Evangelho. Então, nós temos muito a aprender aqui, com essa conversão com a conversão dessa mulher, porque nós vemos que ela era uma mulher temente a Deus, ela conhecia a história de salvação do povo de Israel, mas ainda faltava alguma coisa para ela ser convertida. E o que estava faltando aqui era a iluminação do Espírito Santo na sua vida, para ela entender a mensagem do Evangelho. E nós vemos aqui também que esse texto da palavra de Deus nos mostra a soberania de Deus na conversão. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nessa passagem é a soberania de Deus na conversão. E nós vemos isso aí a partir do versículo 6, quando Paulo ele planejava ir para a Ásia para pregar o Evangelho ali, mas ele não foi permitido pelo Senhor Jesus. Então ele tem essa visão aqui para ir para a Macedônia e ir até a cidade de Filipos para anunciar o Evangelho. Então aqui nós vemos a soberania de Deus na conversão de uma pessoa, e nós vemos o Senhor direcionando o apóstolo Paulo, guiando e levando o apóstolo Paulo até este lugar e até o encontro desta mulher. E chegando lá, o apóstolo Paulo anuncia o Evangelho e o Senhor abre o entendimento dessa mulher. Então ela é convertida pelo Espírito Santo, é convertida pelo Senhor. E a segunda verdade que nós podemos aprender aqui nesse texto da palavra de Deus é que a verdade do Evangelho está encoberta para o homem sem conversão. Ou seja, a conversão de fato é muito importante para a vida de uma pessoa. Nós vemos aqui que essa pessoa ela era religiosa, mas ainda não entendia, ainda não tinha o verdadeiro conhecimento, a iluminação de Deus em seu coração. Então, a verdade do Evangelho estava encoberta para Lídia, e foi preciso que o Senhor lhe abrisse o entendimento para entender esta mensagem. E para entender um pouco também sobre esta verdade, a verdade que está encoberta para uma pessoa sem conversão, nós vamos ver também. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aí na leitura da Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3.
Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui com a conversão de Lídia é: a verdade do Evangelho está encoberto para o homem sem conversão. E aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 3, nos diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então, uma pessoa sem conversão, a verdade do Evangelho, a mensagem do Evangelho ainda está encoberta para esta pessoa. E outra verdade que nós podemos aprender também com a conversão de Lídia é a seguinte: o homem sem conversão está cego espiritualmente e não pode ver a glória de Jesus Cristo. E esta verdade está também aqui em 2 Coríntios, a partir do versículo 4, agora, capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: nos quais o Deus deste mundo, note que o nome de Deus aí está com D minúsculo, está indicando aqui que o Deus desse século, o diabo, é Satanás, né? Ou seja, cega o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, essa segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto: o homem sem conversão está cego espiritualmente e não pode ver a glória de Deus, não pode ver, né, a beleza do Evangelho, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui, também nos informa que quem cega o entendimento dessas pessoas, da pessoa sem conversão, é o próprio diabo, é Satanás quem cega o entendimento dessas pessoas e não deixam que elas enxergam as verdades do Evangelho. E a quarta verdade que nós podemos também aprender aqui com a conversão de Lídia é que é Deus quem abre o nosso entendimento para entender a verdade do Evangelho. Aqui nesse versículo nós vimos que é o diabo quem cega o entendimento das pessoas e impede que essas pessoas enxerguem e entendam a verdade do Evangelho. Mas com a conversão de Lídia nós aprendemos que é Deus quem abre o nosso entendimento e é Deus quem nos ajuda a entender a mensagem do Evangelho. E a quarta verdade, e eu gostaria também de ler outra passagem também que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que vai nos falar também a respeito desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Nos diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então aqui nós vimos, né, que uma pessoa sem conversão, ela não pode entender, né, as coisas de Deus. Um homem natural, ou seja, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem conversão, não pode entender as coisas de Deus. Inclusive o texto nos diz aqui que elas acham loucura a mensagem do Evangelho. Portanto, aqui nós percebemos também, né, que é Deus que abre o nosso entendimento para entender as verdades do Evangelho. E foi isso o que Deus fez com Lídia.
Lídia, ela ainda não era uma pessoa convertida e, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ela entende a mensagem do Evangelho porque o Senhor lhe abriu o entendimento. Nesse momento, ela se converteu verdadeiramente e então ela passou a crer em Cristo Jesus. Ela passou a entender o verdadeiro significado da mensagem do Evangelho. Então nós vemos aqui que uma pessoa natural, uma pessoa sem Deus, ela não consegue enxergar as verdades do Evangelho, a menos que o próprio Deus abra o seu entendimento para que uma pessoa se converta, uma pessoa receba o novo nascimento, a regeneração e seja transformada pelo Espírito Santo. Então, aqui nós entendemos e também ensinamos que a conversão é um ato sobrenatural que é produzido em nossos corações pelo próprio Deus, ou seja, é o Espírito Santo de Deus quem trabalha no nosso coração, é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos dá o novo nascimento, que nos dá um novo coração e no momento da conversão a nossa vida é transformada e ao ouvir a mensagem do Evangelho nós somos capacitados a crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo e confessar a Ele os nossos pecados, porque nós, pelas nossas próprias forças, nós não temos nenhuma condição de nos voltarmos para Deus. Lá em Romanos capítulo 13 vai nos dizer também o seguinte, capítulo 3, a partir do versículo 10, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, um homem por si só, um homem natural, sem o Espírito Santo, não pode se voltar para Deus. E aqui nesse versículo nós vemos que não há quem busque a Deus. Aqui em Romanos 13:23 também nos diz que todos pecaram e que estamos afastados, destituídos da glória de Deus. Então, para entender a mensagem do Evangelho, nós precisamos dessa obra sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conceda a regeneração, nos conceda um novo nascimento. Precisamos que o Espírito Santo nos converta verdadeiramente. E a regeneração, o novo nascimento, acontece em nosso coração quando o Espírito Santo deposita a fé em nossos corações, a fé em Cristo. E assim como um bebê é gerado no ventre de uma mulher, assim também o Espírito Santo, ele gera fé em nossos corações, ele gera fé em Cristo Jesus em nosso coração, e aí nós recebemos um novo nascimento e a partir de então nós entendemos as coisas de Deus, entendemos as coisas espirituais por causa da iluminação do Espírito Santo em nossos corações. Ou seja, a nossa vida é transformada, nós recebemos uma nova maneira de pensar, um novo modo de agir, e nós vamos procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui nesse texto, essas verdades aqui, que a conversão depende da soberania de Deus. A verdade é que o Evangelho está encoberto para as pessoas sem conversão. E nós vemos aqui que uma pessoa sem conversão está cega
a glória de Cristo. E nós aprendemos aqui também que é Deus quem abre o nosso entendimento para entender as verdades do Evangelho. Então, diante desse texto, diante desta palavra do Senhor, nós precisamos aprender algumas lições, ou seja, nós precisamos ter disposição para pregar o Evangelho. Esta é a primeira aplicação. Nós precisamos ter disposição para pregar o Evangelho. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ele está na segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo ele planeja voltar em alguns lugares aqui onde ele já havia pregado o Evangelho, e ele deseja visitar e ver como estão esses irmãos. E nós vimos aqui também que o apóstolo Paulo ele planejava pregar o Evangelho na Ásia, mas não foi permitido pelo Senhor. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele tem disposição para pregar o Evangelho, mesmo ele sendo aqui impedido de pregar o Evangelho na Ásia, mas mesmo assim ele não desistiu, porque ele estava sendo direcionado pelo Senhor para anunciar o Evangelho aqui em Filipos, nesta cidade. E nós vemos aqui a disposição do apóstolo Paulo para pregar e anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Então nós precisamos também estar dispostos a pregar o Evangelho, a nos colocarmos à disposição do nosso Senhor para anunciarmos a palavra de Deus, para pregarmos o Evangelho. Porque veja bem que Paulo ele anuncia o Evangelho para esta mulher, para Lídia, mas o apóstolo Paulo ele não sabia quais seriam as pessoas que iriam se converter e que iriam crer na mensagem do Evangelho. Assim também somos nós não sabemos as pessoas que vão se converter, porque a conversão faz parte da soberania de Deus. É Deus quem escolhe, e é Deus a pessoa que vai salvar, e é Deus que realiza essa obra de salvação. Mas é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho para todas as pessoas, porque as pessoas elas são salvas ouvindo a mensagem do Evangelho. Então cabe a nós anunciar, pregar a mensagem do Evangelho, porque ao ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convence as pessoas que venham a crer, a se converter. Então é o Espírito Santo quem vai convencer essa pessoa, quem vai aplicar as verdades do Evangelho em seu coração. E a segunda lição, a segunda aplicação que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos também refletir sobre as nossas vidas para ver se somos realmente convertidos. Veja bem que Lídia ela era uma mulher temente a Deus. Ela tinha um conhecimento da história do povo de Israel, da história dos israelenses, mas ela ainda precisava da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, ela era uma pessoa religiosa, era uma pessoa zelosa, mas ainda sem entendimento, e era preciso que o Senhor agisse em seu coração e abrisse o seu entendimento. Hoje também, em muitos lugares e dentro da própria igreja, muitas pessoas se autodeclaram evangélicos, mas nós percebemos também que muitas dessas pessoas podem até conhecer algumas passagens das Escrituras, mas elas ainda também não têm o verdadeiro entendimento, ainda não têm a iluminação do Espírito Santo em seu coração, e ainda precisa ser verdadeiramente convertido
ainda precisa do novo nascimento para poder entender verdadeiramente a mensagem do Evangelho, para ter verdadeiramente fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo, ela é demonstrada na transformação das nossas vidas, e ela vai nos mostrar, ou seja, a nossa maneira de viver, de agir, de pensar, vai demonstrar se realmente nós fomos transformados. Então, nós precisamos refletir, se somos verdadeiramente convertidos, e se ainda precisamos de conversão, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude e que abra também o nosso entendimento, assim como ele fez aqui com Lídia, para podermos entender a mensagem do Evangelho e crer em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E mais uma aplicação que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos servir uns aos outros. Veja bem que depois que Lídia ela foi convertida aqui pelo Senhor, logo depois no versículo 15 ela é batizada, e em seguida ela convida o apóstolo Paulo e os seus companheiros ali para ir até a sua casa. Ou seja, o Senhor abriu o entendimento de Lídia e ela se converteu a Jesus Cristo, e agora ela começa a servir esses missionários, começa a servir o apóstolo Paulo, convidando eles para a sua casa. Então, assim como o Senhor abriu o seu entendimento, ela agora abre a porta da sua casa para servir esses irmãos aqui. Então, nós precisamos também tomar como exemplo o exemplo de Lídia. Nós precisamos servir uns aos outros. E é interessante também observar que aqui surge a igreja de Filipos, ou seja, logo depois o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Filipenses. Então essa conversão aqui foi muito importante para a história da igreja, porque Lídia, como era uma comerciante bem sucedida, com certeza ela tinha uma casa espaçosa onde acolhia muitos irmãos e serviu depois para se reunir ali com os outros irmãos para cultuar ao nosso Deus. E aqui mesmo no capítulo 16, no versículo 40, nós temos aí também mais um relato sobre Lídia. Diz assim: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então aqui nós percebemos que a casa de Lídia, depois da sua conversão, serviu para a igreja se reunir ali para a oração e para cultuar ao nosso Deus, porque a igreja no primeiro século se reunia na casa das pessoas que iam se convertendo ao cristianismo. Então nós também precisamos servir uns aos outros, e eu gostaria de fazer esta aplicação aqui no contexto da nossa igreja local, como a irmã ela mencionou aqui, sobre o visitar uns aos outros, visitar os irmãos. Então nós precisamos servir uns aos outros, neste sentido. Nós precisamos estar mais presente na vida dos irmãos, nós precisamos estar visitando uns aos outros, fortalecendo a fé dos irmãos, assim como Paulo estava em seu coração visitar os irmãos para fortalecer os irmãos. Assim também deve ser o nosso comportamento. Nós precisamos também visitar os irmãos para
fortalecer os irmãos também na fé, e nós devemos também abrir os nossos lares, as nossas casas, estar dispostos também a receber os irmãos e a receber a ajuda dos irmãos. Portanto, meus irmãos, esta é a mensagem da conversão de Lídia, e nós temos muito o que aprender com a conversão, com esse texto das Escrituras, E se você ainda não entende a mensagem do Evangelho, se você ainda não compreende, não entendeu a mensagem do Evangelho, peça ao Espírito Santo do Senhor, que abra o seu entendimento e que aplique as verdades do Evangelho em seu coração. Peça a Deus que regenere o seu coração. Peça ao Espírito Santo que lhe conceda o novo nascimento, que o Espírito Santo deposite em seu coração fé em Cristo Jesus, e que você reconheça que é um pecador e que precisa de um grande Salvador, e esse grande Salvador só é unicamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que o Espírito Santo de Deus aplique a sua obra de salvação e de santificação em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.